Olá, me chamo João Victor Garcia de Sena, mestrando da Unesp de Bauru. Hoje vou apresentar o trabalho com o tema Avaliação da qualidade espacial do ambiente do pedestre, utilizando ferramentas digitais online, aplicação na Estância Turística de Barra Bonita. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Renata Cardoso e professora doutora Maria Solange Gurgel. Iniciando com o tema do turismo, importante ressaltar que, no Brasil e no exterior, esse tema vem crescendo e tendo grande relevância. Afinal, o turismo movimenta vários setores de uma cidade, inclusive a economia. E com isso, o turismo, para ser um turismo acessível, que seja atrativo para as pessoas, ele precisa oferecer alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, uma boa infraestrutura, que vai envolver principalmente fatores ligados à acessibilidade e à rota que o turista deve percorrer para se deslocar entre os pontos atrativos. Com isso, essa pesquisa visa estudar e avaliar rotas turísticas em questões relacionadas à sua acessibilidade. Por conta do contexto atual, com o Covid-19, foi necessário uma pesquisa de forma remota, através das tecnologias de georreferenciamento. A tecnologia usada foi através das plataformas do Google, incluindo Google Earth e Google Street View. Através dessas ferramentas, foi possível avaliar a qualidade espacial do ambiente do pedestre, com foco na escala do turista. As palavras-chave que nortearam essa pesquisa foram turismo, morfologia urbana, pedestres, Google Earth e planejamento do território. Nesse slide, vocês podem observar a localização do local de estudo. Em destaque, a cidade dentro do mapa de São Paulo e abaixo a rota destacada em amarelo, que representa os pontos turísticos interligados. A localização da rota turística na cidade de Barra Bonita envolve a orla do rio Tietê. Nesse mapa vocês podem observar o recorte espacial, a rota turística, o rio Tietê, a área dentro do recorte avaliado e a área não avaliada dentro do perímetro. Logo abaixo, vocês podem observar as letras que vão direcionar alguns pontos dessa rota turística. Para avaliar a qualidade espacial do ambiente do pedestre, foi utilizado uma metodologia da TONON. Essa metodologia se baseia na utilização de 41 indicadores para conseguir chegar a um resultado da qualidade morfológica da calçada. Dentro desses 41 indicadores, existem 4 unidades de análise e uma interseção viária, que veremos a seguir. Para chegar a esse resultado com 41 indicadores, a autora Tonon se baseou em métodos nacionais e internacionais, conseguindo assim chegar a uma metodologia ideal para a avaliação da qualidade espacial do ambiente do pedestre, denominada IQEAP. Essa metodologia se baseia em 4 unidades de análise, como destacado no slide, sendo elas plano da cobertura, plano da fachada, plano da calçada e plano da rua. Dessa forma, é possível avaliar os 4 planos bidimensionais que envolvem o percurso do pedestre. Além das 4 unidades de análise, também é avaliado as interseções viárias, entendendo que elas fazem parte da locomoção do turista entre uma rua a outra, que envolve as unidades de análise. Para conseguir realizar essa pesquisa de uma forma planejada, foi seguido 6 etapas, sendo a primeira, delimitação do recorte espacial e numeração das quadras.
Em seguida, definição das unidades de análise. Após isso, foi feito escolha dos indicadores e temas. Em seguida, definição da forma de avaliação dos indicadores. Na etapa 5, levantamento de dados e auditoria técnica. E, por fim, o cálculo do índice IQEAP. O que muda dessa metodologia utilizada pela Tonon nessa nova proposta de trabalho apresentada hoje é a visita ao local de forma virtual por conta do Covid-19. Com o apoio do Google Street View e Google Earth. Dos indicadores, estarei apresentando no próximo slide algumas formas de avaliação que envolvem os cálculos para chegar no índice de cada indicador. Como exemplo, eu trouxe um indicador de cada plano para vocês conseguirem entender um pouco de como funciona o cálculo. Presença de calçada, como exemplo, foi utilizado alguns parâmetros que podem ser avaliados por o Google Street View ou Google Earth. Dimensão da quadra também. E os demais planos bidimensionais nós também conseguimos avaliar. Aqui um exemplo de como é realizada essa avaliação pelo Google Earth. Existe uma possibilidade de medir distância e assim conseguimos medir alguns dos indicadores necessários para a metodologia. E também, de forma visual, através do Google Street View, conseguimos avaliar de forma visual a presença de indicadores ou não. O recorte espacial analisado envolve 10 pontos turísticos que formam uma rota turística e, além disso, envolvem 14 quadras, 15 faces, 8 interseções. Para conseguir adaptar o método da autora Tonon a essa nova pesquisa que está passando por um momento de isolamento social, impossibilitando a visita a campo para coletar dados, foi necessário uma adequação na metodologia da autora Tonon. Dessa forma, foram divididos da seguinte forma: os 41 indicadores, em 3 etapas. Indicadores que possuem possibilidade de análise, indicadores que possuem médio impacto para analisar, e indicadores que não são possíveis de analisar por conta da forma remota de pesquisa. Dessa forma, nos próximos slides, estarei apresentando com as simbologias de alto, médio e baixo, e também as cores verde, amarelo e vermelho, os indicadores que foram eliminados, desconsiderados para essa pesquisa, os que foram usados com alta precisão e os que foram usados com média precisão. No plano calçada, se destacaram 6 indicadores com uma forma positiva para avaliação e mais 4, ou seja, 10 indicadores fizeram a composição de alta precisão para a conferência de dados por meio remoto, através do Google Street View. 7 indicadores não foram possíveis avaliar por conta da forma de avaliação remota. E um apenas foi possível, apresentou média precisão. Os resultados do plano de fachada foram 8 indicadores apresentaram alta precisão de dados, um indicador apresentou impossibilidade de avaliação. No plano cobertura, todos os indicadores, sendo o total de 4, apresentaram boa avaliação para a pesquisa de forma online. No plano rua,
Dois indicadores apresentaram média precisão de dados. 4 indicadores apresentaram boa precisão de dados. Alta precisão de dados. Nas interseções viárias, 4 indicadores, sendo o total, apresentaram alta precisão de dados. Dessa forma, foi possível chegar a um resultado de quais indicadores nós iríamos utilizar. Com a avaliação realizada, foi importante trazer nessa apresentação alguns exemplos negativos, se baseando nos indicadores da autora, que apresentaram baixos resultados. Como exemplo, a travessia acessível e sombreamento no plano da calçada. Como vocês podem observar, a travessia acessível na primeira imagem não existe, não existe acessibilidade nem rampa. Na segunda imagem, não existe sombreamento, então foi um ponto negativo dentro da rota. A seguir, temos exemplos de aspectos positivos do plano da fachada. Como exemplo, detalhamento arquitetônico. E essas imagens foram extraídas do Google Street View. Exemplos de aspectos negativos do plano da cobertura. Como exemplo, a escala humana. Prédios muito altos ou sem conexão com o exterior. Exemplos de aspectos negativos do plano rua. Largura da rua. Muito longa essa rua. Por isso apresentou, dentro da metodologia, pontos negativos. Exemplos negativos das interseções viárias. Como exemplo, até apresentei abaixo os 4 indicadores de interseções viárias para analisarmos juntos e conseguimos entender o porquê foi um ponto ruim dentro da pesquisa, dentro da rota turística. Como exemplo, vocês podem observar que o local não possui condição de manutenção de faixa pedestre, que é um indicador importante de interseções viárias, não possui presença de faixa de pedestres, não possui tipo de interseção viária e não possui semáforos na interseção viária. Agora eu apresento os resultados que obtivemos com a utilização dos indicadores. Dessa forma, chegamos a um resultado para cada um dos planos e inclusive para interseções viárias, sendo que o plano de calçada atingiu 44% de resultado, plano fachada 46%, plano cobertura 62%, plano rua 54% e interseções viárias 32%. Dessa forma, o índice IQEAP chegou à porcentagem de 44%. Para conseguir entender quais locais dentro da rota turística tiveram bom desempenho ou baixo desempenho em cada uma dos planos bidimensionais, foi utilizado a simbologia apresentada no slide para manifestar como seria os resultados para cada um dos planos. Dessa forma, as faces de quadros foram avaliadas de forma independente, com a classificação de regular, bom, ótimo, ruim ou péssimo, sendo o quadrado representado por cada um dos planos bidimensionais. Com o resultado alcançado de 44%, o IQAP ficou dentro do nível regular, ou seja, atingiu uma qualidade espacial parcialmente favorável ao ambiente do pedestre. Considerações finais. O artigo analisa a viabilidade de utilização de ferramentas digitais online para avaliação da qualidade espacial do ambiente do pedestre. Foi realizada a conferência da auditoria virtual por meio de auditoria presencial. Se propõe uma avaliação comparativa entre os dois modos de coleta de dados. A auditoria técnica no formato virtual ainda não é muito precisa em função de datas das imagens, ausência de ferramentas de precisão e resolução das imagens. Em relação às vantagens,
Destacam-se a utilização de menos recursos financeiros, diminuição do tempo de levantamento no local, facilidade no levantamento de dados em áreas de difícil acesso. Esse foi o trabalho Avaliação da qualidade espacial do ambiente do pedestre utilizando ferramentas digitais online. Aplicação na Estância Turística de Barra Bonita. Obrigado!